Vamos então falar de números, mais uma vez, a apuração por estado no Piauí. Vamos lá começar com o presidente da República. E aí eu queria a avaliação do Francis Teixeira. Lula, 74,25%, 1.518.000 votos. Bolsonaro, 19,9%, 406 mil votos. No Piauí, Lula 74,2%, Bolsonaro 19,9%. França. Ananias, o presidente vai ter que conversar com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, porque por mais que o Piauí seja um colégio eleitoral pequeno no comparativo com o Brasil, é uma diferença muito grande. Só aí são mais de 1.100.000 votos de vantagem para o Lula no estado do Piauí. E é uma vantagem que, inclusive, compensa o bom resultado do presidente da República em outros estados. Só para a gente fazer esse comparativo, no estado do Rio de Janeiro, a diferença do Bolsonaro para o Lula, Bolsonaro se sagrou vitorioso, foi de pouco mais de 1 milhão de votos. Então, o Piauí já compensaria, inclusive, ali o resultado indigesto de um estado que deu vitória para o Bolsonaro. Então, realmente é uma votação maiúscula do ex-presidente Lula no estado do Piauí e comprova o que as pesquisas já indicavam. Essa vitória do Lula mostra que o Piauí é realmente o estado mais petista do país, e um desafio agora para o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, em reverter esse resultado, em tentar pelo menos melhorar a votação do Bolsonaro aqui no estado, porque o Lula no primeiro turno já alcançou bem próximo do que o Haddad conseguiu no segundo turno, em que só tinha 2 candidatos aqui no Piauí. Então a perspectiva do PT é que o Lula possa alcançar até 80% dos votos válidos em um segundo turno. Olha, você imaginar que para o ministro Ciro Nogueira perder a eleição para governador foi um duro golpe, perder a eleição para senador também. Na Assembleia, o Progressistas conseguiu 7 vagas, até mais do que o esperado, calculado eram 6 vagas. Com relação à Câmara dos Deputados, cumpriu-se o que se esperava, foram 2 vagas para o partido, mas nomes como Margarete Coelho e Elmano Ferrer ficando de fora da Câmara dos Deputados pelo Progressistas. Agora, se você olhar para a eleição presidencial, realmente, como você disse, França, o ministro vai ter que prestar explicações ao presidente Bolsonaro, porque na sua terra, no seu estado, deu apenas 19,9% de votos para o presidente. Lula ampliou a vantagem do PT no estado em relação à eleição passada, mesmo tendo Ciro como principal ministro do governo federal no país. Então, realmente, uma derrota muito grande. O ministro fica muito mal com o presidente Bolsonaro a partir desse resultado. Olha, eu estava falando nesse dado agora, como esse resultado aqui no Piauí é muito discrepante, aí eu comparei com o Rio de Janeiro, em que o Bolsonaro ele venceu com 51%. Ele teve 4.800.000 votos e o Lula 3.800.000 votos. Mas aqui considerando ali, vou falar o número completo para fazer esse comparativo. O Bolsonaro teve 4.831.000 votos e o Lula 3.847.000 votos. São pouco mais de 900.000 votos de diferença. Então o Piauí, que deu uma maioria de mais de 1 milhão para o Lula, aqui já compensa essa diferença que o Bolsonaro teve em um estado que é um dos maiores colégios eleitorais do país. Então não dá para desprezar um estado que tem um eleitorado menor, mas que dá uma proporção de votos muito alta para o ex-presidente Lula, como é o caso do Piauí. E agora, sem a eleição majoritária aqui no estado, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e seus aliados poderão explicitar melhor esse voto ao Bolsonaro, pedindo aos prefeitos, cobrando um empenho maior na campanha do presidente da República, porque realmente é uma votação acachapante, uma derrota acachapante para o Bolsonaro aqui no Piauí.
O Lula sempre foi um dos preferidos aqui no Piauí e o ministro não conseguiu reverter esse resultado aí nessa eleição. Eu queria a avaliação de vocês sobre as pesquisas eleitorais. A gente teve uma guerra de pesquisa durante o período eleitoral. Um dia ganhava, um dia perdia. O que fica aí de lição das pesquisas, na opinião de vocês? Em âmbito nacional, ele fica a lição de que é preciso compreender, adentrar e usar uma metodologia que consiga absorver esse voto ali do núcleo duro do bolsonarismo. Porque se você for comparar as pesquisas de intenção de voto, o índice do Lula fica dentro do que era imaginado pelas pesquisas de intenção de voto, assim como o índice da Simone Tebet. Do Ciro Gomes também dentro da margem de erro, fica dentro do que era esperado, mas o do Bolsonaro foi um resultado realmente bem superior ao que a maioria das pesquisas indicavam. Então, isso sinaliza que ainda há muito aquele voto envergonhado no presidente da República, Jair Bolsonaro, e que é preciso que as pesquisas consigam tentar observar, ver onde está esse eleitorado para tentar trazer algo mais próximo da realidade do que é o voto bolsonarista. O instituto que andou mais perto aí de sinalizar essa diferença entre Lula e Bolsonaro foi o Atlas e também o Instituto Paraná Pesquisas. Então é importante olhar com mais atenção para esses institutos, que inclusive teve uma tentativa aí por parte de eleitores da esquerda de descredibilizar esses institutos, mas no final das contas eles pontuaram resultados mais próximos da realidade do que IPEC e Datafolha. Olha, o IPEC e o Datafolha são institutos que têm um grande lastro de credibilidade nas eleições e conseguiram, dentro da sua metodologia, confirmar as intenções de votos em Lula, as intenções de voto em Simone Tebet. A gente viu duas discrepâncias. Se a gente colocar aí os números nacionais na tela, a gente vai ver que, com relação ao voto de Bolsonaro, houve uma diferença além da margem de erro, e com relação a Ciro Gomes também houve uma diferença muito significativa. O que foi visto no final, nessa reta final de campanha, que os institutos não identificaram? Uma migração de votos de Ciro Gomes para Jair Bolsonaro. Toda aquela linha de ataque do presidente, do candidato a presidente Ciro ao candidato Lula do PT, fez com que muitos dos seus eleitores migrassem de Ciro para Bolsonaro, o que reforçou essa intenção de votos, esse voto confirmado agora em Bolsonaro. Então esse foi um movimento que os institutos de pesquisas desses mais renomados não conseguiram identificar. E aí fez com que esta variação de Bolsonaro fosse positiva no levantamento do resultado da apuração da eleição. Com relação a Lula, tinha ali a possibilidade de uma vitória em primeiro turno. Ele ficou a pouco mais de 1,5 pontos percentuais dessa vitória no primeiro turno, dentro da variação da margem de erro da pesquisa, que previa variação que possibilitava enquadramento nesses 48%. Bolsonaro foi para 43%, porque houve essa migração. Ciro Gomes terminou a eleição em quarto lugar, com 3%. Ele teve 12% quando disputou em 2018 a última eleição presidencial. Então, parte do seu eleitorado, na reta final, por conta do seu discurso de ataque a Lula e ao PT, terminou migrando para o candidato Bolsonaro. Simone tinha previsão ali de uma votação de 5 pontos percentuais, fez 4,16% na apuração do primeiro turno. Então, os institutos têm este histórico de credibilidade, vão voltar a fazer pesquisas agora no segundo turno, e agora são dois nomes
é um embate direto. A gente vai ver, inclusive, nesses dois nomes, os debates frente a frente, cara a cara, olho no olho, tete a tete. Aqui no estado do Piauí, o Instituto Amostragem mais uma vez acertou quem venceria a eleição. Venceu Rafael Fonteles, era o que apontava a última pesquisa do Instituto Amostragem. Outros institutos, como o Datamax e o IPPI, também acertaram a vitória de Rafael Fonteles. Os demais, outros institutos que davam a vitória de Silvio Mendes, erraram redondamente, inverteram as posições de Rafael e de Silvio Mendes no resultado da eleição.